Meu querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 4, o texto que pensaremos na noite de hoje, dando continuidade à nossa série de exposições com o tema Venha o Teu Reino. Começamos no domingo passado e hoje nós pensaremos sobre esse texto. E essa declaração que acabamos de fazer aqui, através do Ministério de Louvor, que serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás nem desistirás. E aí ele termina dizendo, ainda que a dor me diga que não. Eu sei que estás me ensinando que para sempre és Deus. Essa é uma verdade sólida que temos. Podemos confiar no Senhor, podemos confiar no seu auxílio, podemos confiar na sua segurança. E por isso nós podemos louvá-lo e adorá-lo. E eu quero convidar você com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 5, verso de número 4, diz assim o texto: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Vamos repetir esse verso todos juntos? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra e na noite de hoje queremos pedir ao Senhor que fale conosco através da tua palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos ouvir a sua voz. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, a partir de agora, que entendemos e compreendemos a partir da semana passada o que é o reino de Deus, como ele vai se estabelecer no coração e na vida de cada um de nós, nós vamos então agora começar a olhar de maneira ainda mais profunda as implicações de ser um cidadão do reino, como que pertencer ao reino de Deus vai implicar em nossas vidas decisões, ações, atitudes práticas, através das virtudes do reino de Deus que precisam ser aplicadas a cada um de nós. Como eu disse na semana passada, ser bem-aventurado significa ser abençoado, aprovado por Deus, porque as bem-aventuranças, na verdade, são virtudes, são qualidades não naturais, ou seja, elas não fazem parte da nossa natureza humana, elas são virtudes espirituais, dadas por Deus a cada um de nós, os que cremos na suficiência de Jesus, e agora são ensinadas por Jesus. E um destaque que precisamos fazer é que as bem-aventuranças, elas são um paradoxo, elas são completamente antagônicas à nossa natureza, elas vêm no sentido contrário, elas nos colocam de fato em xeque, porque a nossa natureza humana, a minha natureza, a sua natureza, ela não pode produzir as qualidades que são do reino de Deus. As qualidades do reino de Deus só podem ser produzidas através da ação de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso é necessário estarmos cheios de Deus para isso. E nós precisamos entender que a nossa natureza, o mundo, as nossas características pessoais vão nos empurrar para o sentido contrário a essas características. Por isso, Jesus vai estimular os seus discípulos. E aí nós precisamos entender que nós somos os discípulos de Jesus hoje, não apóstolos, mas discípulos, aqueles que seguem o ensinamento do Mestre. E na qualidade de discípulos, Jesus nos estimula, nos ensina a sermos cidadãos do reino de Deus, tendo essas características. E essas características são as características de bem-aventurados, de felizes, que vão confrontar com o conceito de felicidade humana. O Dr. Martin Lloyd Jones, teólogo, ele fala algo muito interessante acerca dessa verdade, que ele diz que todo crente, sem importar o seu temperamento natural, sua psicologia, deve ser possuidor dessa virtude. Meu irmão, nós temos aqui nas bem-aventuranças e no Sermão do Monte, que compõem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, um ponto fundamental da vida do discípulo, que nós precisamos destacar. Essas características são marcas, virtudes da ação do Espírito Santo de Deus, elas são resultado como fruto do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E elas são imprescindíveis, ou seja, ser um discípulo de Jesus,
Ser um cristão, ou na linguagem popular, ser um crente, requer de mim e de você muito mais do que frequentar uma igreja, muito mais do que ter o nome arrolado no hall de membros, muito mais do que participar de uma reunião. Requer de mim e de você a identidade com essas marcas apresentadas por Jesus. Conforme diz o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, só é obediente quem crê, mas só crê quem é obediente. Por isso nós não podemos viver de maneira dissociada às ideias do reino de Deus, escolhendo aquilo que vamos viver, aquilo que vamos praticar. Por isso o Sermão do Monte é tão importante, o chamado de Cristo para cada um de nós. E nós precisamos decidir viver isso, amados, fugindo de uma falsa argumentação, porque muitas das vezes nós dizemos: olha, pastor, eu não tenho esse temperamento. Olha, pastor, essa característica não dá para mim, porque isso não faz parte da minha história. Essas características, meu querido irmão, elas não fazem parte da história, do temperamento, da característica de nenhum de nós, porque elas são virtudes que vêm do alto, são habilidades dadas como ação do Espírito Santo de Deus em mim e em você. E é isso que eu quero chamar a sua atenção mais uma vez na noite de hoje. Nós precisamos abandonar as falsas argumentações do nosso coração para compreender a verdade. Muitas das vezes nós, na tentativa de manter o controle, de nos manter apegados ao nosso controle humano, muitas das vezes na tentativa de nos mantermos apegados ao próprio pecado, nós vamos fugindo do confronto da palavra e fugindo do desejo de exercer as virtudes mais excelentes do reino de Deus. Por isso, meu irmão, se a palavra confrontar o seu coração nessa noite, não endureça o seu coração. Peça ao Senhor que te ajude, porque essas virtudes, elas não são naturais a nós. Elas vão nos chocar, elas vão nos confrontar, elas vão nos colocar contra a parede, contra a cruz de Cristo, mas é ali que encontraremos vida, salvação, transformação. Porque ser bem-aventurado é ser alguém que é aprovado por Deus. E uma vez aprovado, ele é abençoado. Ser bem-aventurado é caminhar com o Senhor. E Jesus, no verso 4, coloca algo que é contrário. Ele vai dizer que abençoado, feliz, são os que choram. E aí a gente cria aqui um choque. Como assim? Feliz os que choram. Como essa realidade é um paradoxo. Como pode ser feliz alguém que chora, tendo a necessidade de ser consolado? Percebam que a realidade natural do texto nos apresenta um choro e um consolo. Não é um choro de alegria, é um choro de lamento. Mas esse choro de lamento é apresentado como feliz. E nisso nós precisamos observar aquilo que a própria palavra diz, que as virtudes do reino são loucuras para o mundo. Nós vivemos em uma sociedade onde todo mundo evita o choro. As pessoas são ensinadas a não chorarem, a não demonstrarem as suas emoções, porque chorar é sinal de fraqueza. Chorar é sinal de limitação, de fragilidade. Então nós vivemos em um ambiente onde todas as pessoas, e nós também somos influenciados por isso, vivem em função de satisfazer alguma necessidade pessoal, de satisfazer os seus desejos, de satisfazer as suas vontades, para que isso produza então alegria. As pessoas vivem fugindo de situações onde elas são confrontadas, vivem fugindo de situações onde elas tenham a necessidade de chorar, de lamentar. Isso é um paradoxo apresentado por Jesus. E pode ser que você, ao ouvir esse texto, pense: como assim? Quem está feliz quando tem que lamentar? Quem está feliz quando tem que chorar? E eu me lembro das palavras de Salomão, que diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque no luto se vê as realidades da vida, mas na festa se vê as vaidades. E aí Jesus vai dizer: olha, bem-aventurado aqueles que choram. Amados, o entendimento inicial é de que todas as bem-aventuranças se referem a uma condição espiritual, a uma atitude espiritual. E nessa bem-aventurança aqui, de maneira especial, são aqueles que choram no seu espírito,
Por isso Deus diz que eles são felizes. Jesus vai declarar isso. E eles são felizes, e a primeira coisa que eu quero destacar para vocês, porque eles choram por causa do pecado e das dores. Amados, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos na vida de Jesus 2 momentos onde ele chora ou se lamenta profundamente. São demonstrações claras da humanidade de Jesus, mas são indicativos que vão servir de parâmetro para a nossa compreensão do que é lamentar o pecado. O primeiro texto é o texto de João 11:35, o menor versículo da Bíblia que todo mundo conhece. O que está escrito lá? Jesus chorou. Jesus chorou. E Jesus chorou naquela circunstância por quê? Ele chega ali na casa do seu amigo Lázaro. Lázaro estava morto. E na entrada do sepulcro, ele vê aquela condição, e então ele começa a lamentar, a chorar, e João dedica um versículo para dizer que Jesus chorou. Mas há um outro momento na vida de Jesus que ele também chora, e esse momento está relatado em Lucas 19, 41 a 44, quando ele olha para a cidade de Jerusalém e chora por ela. E Lucas 19, 41 diz assim: quando aproximou-se, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Por que Jesus chorou? Jesus chorou quando ele contemplou a destruição, a feiura, a tristeza chamada pecado. O pecado invadiu a vida do homem. E uma vez na vida do homem ele produz morte. A nossa morte física, natural, é consequência direta do pecado. Jesus chora quando ele olha tudo aquilo, a infelicidade da vida dos homens, a finitude do homem. O homem que foi criado lá em Adão, a imagem e semelhança de Deus, agora degenerado pelo pecado. Jesus olha para Jerusalém, se perturba no seu espírito, e ele observa aquela cidade que era chamada Cidade Santa, aquela cidade de um povo escolhido. Agora havia repelido o Messias, não conseguia compreender. Jesus olha a condição de degradação daqueles homens, os escribas, os fariseus e o povo. E Jesus lamenta, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Meu irmão, o que fez Jesus lamentar, chorar, foi o pecado do povo, o meu e o seu pecado. O choro de Jesus tinha a ver com a destruição causada na humanidade por conta do pecado. Sendo assim, meu irmão, bem-aventurado, feliz, somos eu e você, quando nós percebemos a nossa condição de insuficiência diante de Deus, quando nós lutamos constantemente pelo pecado. Nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7:24, que diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O apóstolo Paulo olha para a sua pecaminosidade e diz: olha, eu sou miserável, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Meu irmão, ser bem-aventurado significa reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos limitados, reconhecer que falhamos, que lamentamos e por isso choramos aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero ser assim. Sabe, amados, nós vivemos de um tempo onde a ideia de prosperidade dentro do Evangelho tem ensinado às pessoas que a vida cristã é só vitória. Não é não. Isso está errado. A vida cristã é uma vida de batalhas, de lutas, porque a promessa de Jesus para mim e para você foi: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória está em Cristo, mas até lá nós precisamos chorar e lamentar, pedir ao Senhor que venha ao nosso socorro, transformando o nosso coração, transformando o nosso ego, quebrando a nossa vaidade, mudando a dureza do nosso coração e do nosso entendimento. Novamente, Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz: o choro, esse choro é espiritual, é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável.
quando eu contemplo a Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu vivo, então eu realmente vejo a mim mesmo e de total desamparo e desesperança. Eu olho e reconheço que eu não tenho condições. Meu irmão, muitas das vezes nós fugimos desse confronto, de olhar para o Senhor, para a sua santidade e dizer: Deus, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu preciso do seu socorro. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos lamentar sim o nosso pecado. O pecado precisa doer no nosso coração. Não é mais possível viver em uma geração que está na igreja, mas se congratula com o pecado. Precisamos novamente pregar o arrependimento. Precisamos novamente viver o arrependimento dos nossos erros. E sabe, meu querido irmão, bem-aventurados que choram porque lamentam o pecado e o sofrimento, mas também lamentam o pecado e o sofrimento alheio. Muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Como discípulos de Jesus, e eu já disse aqui que todo crente é discípulo, nós precisamos aprender a olhar o mundo e tudo o que está acontecendo à nossa volta e perceber que o mundo está sofrendo as dores do pecado. O mundo está em constante sofrimento. As dores de parto, que são os sinais da vinda de Jesus, estão acontecendo. Terremotos, epidemias, mortes, esfriamento do amor, isso está aí. E nós não podemos mais viver como quem vive preso numa bolha, isolados, indiferentes a isso. Nós precisamos também lamentar o sofrimento do mundo. Sabe, irmãos, uma coisa que não pode caracterizar a igreja é a indiferença e a frieza com a dor do outro. Nós não podemos, como igreja, ser marcados como pessoas indiferentes, como aqueles que vivem numa bolha, que não se preocupam com o sofrimento do outro. Porque sim, o discípulo de Jesus chora devido ao pecado dos seus semelhantes. Ele de fato vai muito além disso. Ele chora olhando a situação que o mundo inteiro está vivendo. Ele chora contemplando a desordem que está estabelecida, a infelicidade, o sofrimento. Ele chora quando lê a respeito das guerras, a respeito das fomes. Meu irmão, nós precisamos lamentar. E é triste nessa realidade que estamos vivendo de pandemia, perceber que muitas pessoas estão indiferentes do sofrimento de mais de 200 mil famílias. E aqui não é uma questão política, é uma questão de sensibilidade. Falava hoje lá no almoço, conversando com as crianças, que quando a gente olha estatisticamente, o percentual de pessoas mortas é pequena, é 1%, ou menos que isso. Olhando na população brasileira, é muito pouco. Mas a verdade é que nós não podemos olhar isso como se fôssemos frios matemáticos. Cada vida que se perde, meu irmão, é um lar destruído, é um coração entristecido, é um filho que perde pai, é um pai que perde o filho, é uma esposa que perde o marido, é um marido que perde a esposa, é uma família que perde às vezes 1, 2, 3, 4 entes queridos. E nós, como igreja de Cristo, nós não podemos olhar isso com indiferença. Nós precisamos ser, sim, discípulos de Jesus, chorando, lamentando e clamando por essas famílias. A igreja não pode ser indiferente às dores do mundo. Meu irmão, como eu não vou lamentar a notícia de um garoto de 15 anos que tomou um tiro, sabe Deus por quê, e não me interessa saber por quê, e vai ficar tetraplégico? Como não lamentar uma menina na cidade de Paraty que tomou um tiro e morreu com 14 anos de idade? Meus irmãos, se a igreja não chorar essas dores, a igreja não sabe o que é ser discípulo de Cristo. Como olhar crianças sendo violentadas e não chorar a dor disso? Como olhar pessoas passando fome
e não se entristecer com isso. Meu irmão, se nós não olharmos isso e como discípulos de Jesus, lamentarmos, porque tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é resultado do pecado que está destruindo a humanidade. Se isso não impulsionar o nosso coração a um clamor, nós não entendemos o que é ser discípulo de Jesus. E sabe, muitas das vezes nós especulamos. Nós dizemos, mas estava também perdido. Está na rua porque quer. Mas tem uma mãe chorando porque tomou seu filho querido. E não tem essa de que não prestava. Para a mãe, o filho é sempre filho. Seja ele quem for. Seja ele um policial que morre alvejado no combate do tráfico, seja ele um bandido que morre no mesmo combate. Percebem? Nós precisamos aprender a, como igreja, lamentar os sofrimentos. A, como igreja, dar exemplo nessa pandemia de bom testemunho, de comportamento. Porque nos importamos com o outro. Pastor, mas a pandemia foi criada, meu irmão, não importa. O que importa é o seguinte, é aquilo que nós vamos dar de testemunho. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você como crente não anda de máscara, não dá bom testemunho, você está denegrindo o nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Tem muito crente que diz, pastor, eu não vou na igreja porque tem que usar máscara. Meu irmão, se uma máscara te impede de vir à igreja, deixa eu dizer isso para você, você não está vindo na igreja por causa de Jesus. Porque a igreja perseguida não pode se reunir hoje, no século 21, 2021, que dia é hoje? Dia 10 de janeiro de 2021. Há muitos irmãos que se reúnem dentro do esgoto, porque se forem encontrados com uma Bíblia na mão, serão executados sumariamente. E tem um monte de crente que não vem na igreja que tem que usar máscara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Está na hora da gente acordar. Pastor, mas a igreja sou eu, sim. Mas você, longe da igreja, está fazendo o que de diferente? O discípulo de Jesus percebe o mundo inteiro. Olha e vê que o mundo inteiro está numa condição de enfermidade, infeliz, e sabe que tudo isso é desgraça em consequência do pecado. E frente a isso ele chora. Meu irmão, ser discípulo de Jesus, ser bem-aventurado, é não ser indiferente à dor do outro, é saber que tudo isso que está acontecendo é fruto do pecado, e por isso, como igreja, nós lamentamos, nós choramos, e nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia. Por quantas pessoas nós oramos dessa pandemia? Crentes, não crentes? Por quantas famílias? Sabe, Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados que choram. Mas ele traz a consequência, choram porque serão consolados. E esse é um paradoxo lindo e intrigante da palavra de Deus. Enquanto nós, como discípulos de Jesus, choramos e lamentamos as nossas dores, os nossos medos, os nossos pavores, nós lamentamos e choramos as dores, os medos, a tristeza da humanidade, nós recebemos da parte de Deus consolo. E é nesse ponto que nós vamos perceber e reconhecer quem somos diante de Deus, porque receber consolo, meu irmão, significa o seguinte: enquanto eu reconheço quem eu sou, enquanto eu clamo, enquanto eu lamento, Deus está agindo na nossa direção, ou seja, eu estou lamentando e Deus está vindo ao meu favor. É Deus quem produz consolo na nossa vida. Olha que coisa tremenda, eu estou lamentando e Deus está trabalhando. Eu estou reconhecendo que eu nada sou e Deus está agindo. Eu estou clamando por misericórdia pelas pessoas e Deus está usando isso para cuidar das pessoas, para glorificar o seu nome, para expandir o seu reino. Amados, Deus age trazendo consolo de muitas formas. Os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, as nossas dores doem mesmo. Mas são nesses momentos que, como diz Spurgeon, são os pontos de contato. E eu não quero aqui falar que devemos viver uma vida triste, chorosa, lamentando.
né? Como eu digo, como a hiena triste que vive, ó céus, ó caos, lamentando, não. Mas é nesse momento que Deus age. E Deus age de muitas formas. Nos nossos momentos de dores, Deus levanta pessoas para trazer palavras de consolo. É o consolo de Deus. Nos nossos momentos de lutas, Deus levanta um exército para orar por nós. É o consolo de Deus. Amados, Deus vai usando pessoas, recursos, circunstâncias para trazer cuidado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Seja ele sobrenatural, seja ele visível, seja ele humano, Deus está agindo. E como isso consola o nosso coração? Eu lembro quando eu tomei um tombo o ano passado de bicicleta, eu machuquei bastante, graças a Deus eu só bati o lado da cara que já era torto, né? Então estragou o lado que já estava estragado, então o prejuízo não ficou tão grande. Mas nesse tempo que eu estava ali machucado, como foi importante o cuidado de alguns irmãos que me ligavam, que procuraram saber, que ligavam para a Liliane, que foram ali me visitar. Eu estava todo quebrado. Como esse cuidado é importante. E esse cuidado, amados, é o consolo de Deus vindo na direção do nosso sofrimento. Muitas das vezes nós não percebemos isso. E esse consolo, ele se dá de maneira eterna. Porque se a nossa vida humana está destruída e condenada pelo pecado, o próprio Jesus nos oferece um consolo. E ele diz que haverá um momento onde todo esse sofrimento vai acabar. Haverá um momento onde experimentaremos algo que é sublime, glorioso, a herança e a esperança do reino de Deus nos céus. Descrita em João, em Apocalipse 21:4, quando João diz: e ele enxugará do olho toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meu irmão, eu posso chorar e lamentar nessa condição, pois haverá um momento em que eu chegarei diante do Senhor, e ali eu não terei mais que chorar, e ali eu não terei mais que sentir dor, e ali eu não terei mais que sofrer, porque essa ordem, essa humanidade já passou, e agora eu vivo plenamente em Jesus Cristo. O antagonismo do choro dessa vida humana é algo que nos apresenta e nos possibilita experimentar o consolo da bendita esperança. O apóstolo Paulo 2 vezes falou sobre isso. Primeira vez ele falou em Romanos 8:23, quando ele diz: e não só isso, mas nós mesmos, o que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Gememos no interior, mas sabemos que há uma esperança gloriosa. Em 2 Coríntios 5:2 ele diz: enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação espiritual. O consolo do discípulo de Jesus, meu querido irmão, está em saber que há uma esperança futura, uma glória que está reservada para mim e para você. Por isso somos bem-aventurados, felizes. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8:18 nos deixa uma lição. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. Meu irmão, cultuar de máscara, cantar de máscara, fazer protocolo de entrada, ter que participar com todas as limitações é o sofrimento atual, mas eles não se comparam com a glória de um dia cantar no coro celeste, diante do Cordeiro e dizer: digno é o Senhor de receber honra, glória e poder. Não há nada que se compare a isso, então nenhum sofrimento humano pode nos impedir de glorificar o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a direção certa, nós percebemos que os pequenos sofrimentos dessa vida, eles são muito pequenos diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Por último, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Porque choram? Porque reconhecem a sua limitação humana diante da sublime missão divina. O chamado divino nos coloca, amados, em confronto com aquilo que são as nossas mazelas. O chamado divino nos coloca em confronto com a dureza do nosso coração.
Mas quando nós nos colocamos em humildade de espírito, quando nós reconhecemos que somos limitados, falhos, fracos, tem uma promessa, uma certeza, o consolo. Deus olha para a minha limitação, Deus olha para a sua limitação, e Ele vem e diz o seguinte: olha, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua inteligência, mas é no poder do Espírito que eu dou àqueles que creem, ou seja, é no poder de Deus. Então Deus faz a partir de nós e em nós. Novamente o Dr. Martin Lloyd Jones, ele falando sobre esse texto, ele diz: o crente sente-se consolado. Ele sabe que há uma glória vindoura. Ele sabe que raiará um dia em que Cristo retornará, no qual o pecado será banido da face da terra. Há um dia onde Jesus voltará. Há um dia onde todas as nossas dores passarão. Mas até lá nós precisamos nos manter firmes, olhando para o Senhor. 2 Pedro 3,13, Pedro declara: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, meu irmão, precisamos refletir sobre isso e perceber o seguinte: temos essa esperança diante de uma sublime missão, a missão de ser discípulos. Mas que esperança o mundo tem? Que esperança aqueles que não são identificados como discípulos de Jesus têm? Nenhuma. Aqueles que não têm a Cristo como seu Salvador não têm essa esperança. Para o mundo, meu irmão, não há qualquer consolo. Porém, para o discípulo, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio ao lamento do seu pecado, da condição do mundo, o consolo é a bendita esperança em Jesus Cristo. O nosso consolo está em saber que estamos numa sublime missão. Nós temos a esperança final na eternidade. Por isso nós choramos, porque o crente, o discípulo de Jesus, ele não é alguém superficial, ele não pode ser. Ele não pode ser alguém diferente sob hipótese alguma. Pelo contrário, ele precisa ser alguém fundamentalmente sério e profundamente feliz no Senhor. Como você deve ter percebido ao longo dessa mensagem, a alegria do discípulo de Jesus consiste num júbilo santo, na exaltação de uma felicidade que é constante, que não tem a ver com as circunstâncias que vivemos, mas tem a ver com a certeza de a quem servimos. Por isso eu quero concluir lendo uma frase de Spurgeon, que diz o seguinte: os que riem se lamentarão, porém os que são afligidos cantarão. Que grande bênção é a aflição, pois concede espaço para que o Senhor administre o consolo. Nossas aflições são abençoadas, pois são os nossos pontos de contato com o Consolador. Amados, a maneira correta de experimentar tudo isso que o Senhor Jesus nos ensina com bem-aventurados que choram, porque serão consolados, consiste em viver uma vida onde a leitura das Escrituras é uma prática. Consiste em uma vida de estudo e meditação a respeito da Palavra de Deus. Consiste em uma vida de oração a Deus, para que o Espírito Santo nos revele o pecado que há em nós. E então, somente então, o Senhor Jesus vai quebrantando o nosso coração, mudando o nosso interior e de maneira plena transformando o nosso ser. Não é possível experimentar a bem-aventurança do choro sem reconhecer que pecamos,
sem reconhecer que não temos forças, sem reconhecer que somos pressionados, mas também reconhecer isso pedindo que o Pai nos ajude. Por isso eu quero terminar lendo o verso de número 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados.